Graça e paz, querida igreja abençoada de Deus, amém? Como é que está o seu dia? Está bom? Está abençoado? Vamos estudar nosso texto de hoje. Hoje nós vamos estudar Provérbios 10 e Provérbios 11. Provérbios 10 e Provérbios 11, que basicamente, irmãos, vai falar na mesma sequência, né? Exaltando a sabedoria, fazendo um contraste entre sabedoria e tolice, entre o sábio e o tolo. Então é um texto muito bonito, que vai na mesma linha. Nós vimos, irmãos, aqui, que o livro de Provérbios gosta muito de traçar o contraste, um contraste entre a sabedoria, entre a tolice, entre a santidade, entre a impureza, entre a justiça, entre a injustiça. Então o que nós vamos encontrar no capítulo 10 e 11 é muito assim. Porém, o capítulo 10 vai deixar claro para nós que vidas contrastantes levam a destinos contrastantes. Ou seja, o homem e a mulher que escolhe um caminho, ele vai ter um resultado oposto ao que seria se ele escolhesse o outro. Entendeu, irmãos? Por isso que assim, vidas contrastantes vai levar a consequências contrastantes. Então eu notei ali quase todos os contrastes que este texto vai mostrar. Esse texto vai falar do filho sábio e do filho tolo. Já começa dizendo assim: o filho sábio alegra o seu pai, mas o louco ou o tolo é a tristeza da sua mãe. Então, irmãos, olha bem, o livro de Provérbios ele é muito bom, porque ele fala claro e rasgado para a gente que isso é uma verdade. Se você escolhe filho, você escolhe ser sábio, de forma alguma você vai colher o que o filho tolo planta. Mas por outro lado, se você resolve escolher ser um filho tolo, você não vai colher jamais o que o filho sábio planta. Obrigado, irmão Anderson. Vocês entenderam, irmãos? Então assim, se a gente fosse resumir para a nossa vida, fica muito claro, irmão, não tem meio termo, né? A palavra de Deus não tem meio termo, não existe esse negócio de ficar em cima do muro. Por isso que as nossas pregações, às vezes ela não soa muito boa no ouvido, porque com Deus não existe sistema de mais ou menos, irmãos. Ninguém é mais ou menos crente, né? Ninguém está mais ou menos no mundo, ninguém é mais ou menos santo, ou é ou não é. Eu amo o texto de Apocalipse, que fala assim, aquele que está limpo, limpe-se mais, e aquele que está sujo, suje-se mais. Está vendo, irmão? Que lindo! O que Deus está ensinando o povo? Não fica em cima do muro, não fica meio a meio, porque com Deus não existe meio a meio. Lembra lá que em Apocalipse também o Senhor vai dizer assim: porque não és quente nem frio, mas porque és morno, eu te vomitarei. Ou seja, o morno é um estado, irmãos, intermediário. O morno é em cima do muro, o morno não é nem gelado e nem quente. E ali Apocalipse está dizendo o quê? Ou você seja gelado, frio, ou então você seja quente. Agora o morno, eu não sei vocês, mas eu já fiz isso. Quem aqui já bebeu água morna, mas morna mesmo? O que você sentiu no estômago? O estômago fica ruim, não fica? Não é? Dá um treino, não é, irmã? A senhora também já bebeu? Ô irmão, água morna é terrível. Se você tiver com a água lá antes dela ficar quente, mas ela esquentou, ela está naquele meio ali, irmão, o trem horrível. E quando eu leio o texto de Apocalipse que vai dizer: como não és frio nem quente, és morno, eu vou te vomitar, causa náusea, irmão, faz vomitar mesmo a água morna, né? Eu estou dizendo água mesmo, tá, irmão? Estou dizendo um suco, um café morno, nada disso. Se tiver algum sabor, tudo muda. Mas se você, eu estou falando da água pura, pega a água, faz ela ficar, pode fazer esse teste lá, você não vai morrer não, tá? Pega uma aguinha filtrada, manda ela morna e bebe. Se você beber esse tem de manhã, acho que vai ser pior ainda, em jejum, tá? É horrível, dá um mal-estar na gente. Então, irmãos, esse texto 10 é mais uma chamada de atenção para mim, para você, para a gente observar nossa vida e não ficar no meio termo, né? E eu não vou ler ali, né? Porque na verdade o texto todinho vai falar sobre os lábios do entendido, o lábio do que não entende. Então eu peguei ali, só para vocês irmãos verem, o contraste fica assim: o filho sábio e o filho tolo, aquele que escolhe a maldade e que escolhe a justiça, o justo e o ímpio, o que poupa, sabe aquela pessoa que poupa, que guarda dinheiro? Aqui fala até sobre essa pessoa, irmãos, aquela pessoa que trabalha e guarda dinheiro, e aquele que mete o pau e gasta. Misericórdia, irmão, até nisso Deus nos orienta, né? Eu não sei se tem alguém aqui, se tem aquele espírito de gastar o que não tem, de comprar coisas grandes demais. Com todo respeito, e é ali que entra essa questão daquele que poupa e daquele que guarda. Aqui está falando daquele que no verão ajunta.
para que quando vier o inverno, ou não tiver na época de colheita, ele colheu e plantou e guardou. Lá na roça tinha um negócio chamado paiol, os meninadas novos não sabem o que é isso, mas era um cômodozinho, hoje a gente conhece como despensa, mas a nossa despensa hoje tem nada a ver com aquela antigamente. Antigamente na despensa a pessoa guardava saco de milho, de arroz, de feijão, uma pessoa que era bem de vida, tá, irmão? Não precisava ser rico não, mas se na roça ele tinha feijão, arroz, milho, irmão, ele era bem de vida, né? Os irmãos lembram, a Tijona lembra, a Alzida não sei se morou na roça, mas quem morou sabe disso. A gente antigamente, irmão, não existia, a pessoa não vivia bem porque tinha salário, ela vivia, principalmente o da roça, ele vivia bem porque tinha saúde, Deus dava graça, plantava e colhia, aquelas galinhas gordas no quintal, né? Porquinho, né? Essas coisas, água em abundância, tudo na roça, irmãos, era uma terra que produzia, não precisava ser grande para a pessoa viver bem, uma terra que produzia bem, que tivesse água, tá? Tinha que ter água corrente, que nascia numa grota, não importa. Então, aqui o texto vai falar daquela pessoa que no verão, ela não fica dormindo, ela não fica descansando, mas ela trabalha duro, hein? O exemplo da formiga que nós vimos no outro dia. É isso exatamente, irmão. Olha, eu tive uma experiência muito boa, muitas, né? Mas na verdade, uma que eu tive foi com relação ao verão e inverno, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não sabe o que é verão e inverno, porque não tem definido, os climas não são definidos, estação são intermediária. No Brasil é assim, primavera, verão, outono e inverno. Lá não, lá é primavera, verão é verão, outono é outono, inverno é inverno. O inverno é gelado da neve, e eu já falei para vocês, a neve começa a cair um pouquinho de noite, de manhã ela cobriu o nosso carro na rua, frio, então é definido. Quando eles falam assim, o inverno vai começar dia tal, pode preparar, irmão, naquele dia começa, por causa dos equipamentos e tal. Brasil é assim, nós estamos no inverno, mas tem dia que faz um calor de 33, 35 graus. Tem dia que está gelado. Eu costumo sair daqui, irmãos, às vezes está 28 graus, 26. Chego lá em casa, está menos de 20. Outro dia baixou 13 graus daqui na minha casa. 7 quilômetros de carro andando até a minha casa. Não tem lógica. Lá não. Lá falou inverno começa hoje. Começa hoje. Gelo, neve não é necessariamente cair. Mas em geral já baixa a temperatura, já arrebenta todo mundo. E o trem pula de uma temperatura alta para baixo de zero. Estação definida. Quando fala que é primavera, irmão, na hora que fala assim, né, já sai tudo certinho nos calendários, tal dia começa a primavera, irmão, naquele dia as plantas começam a florir, primavera, definidíssimo. Chega o outono, quando falou outono começar tal dia, cai todas as folhas e prepara para a chuvarada, é assim, né? Então lá é muito bem, verão é a mesma coisa. Você sai do outono e vai passar pelas estações, quando chega o verão, é 42, 43, 44, 45 graus e é de matar, ainda bem que dura pouco. Então são estações definidas. O que eu vivi nos Estados Unidos? Eu vivi lá nos Estados Unidos, muita pessoa que se encaixa naquilo ali, ó, não poupa no verão e gasta tudo, e aí quando chega no inverno, passava fome. Nossa igreja e todas as demais igrejas socorria aos montes de brasileiro e gente de fora do Brasil que ia para lá, pensava que dinheiro ia pingar o ano inteiro. Não, meu filho, quem trabalha do lado de fora lá tem que saber, dependendo do seu serviço, no inverno você não vai trabalhar. Não existe construção de casas naquela região que é bem definido. Flórida é diferente, estou falando do norte dos Estados Unidos onde eu morei, Nova York, aquela região. Então quando dá o verão, eles mudam a trabalhar, 40 graus, 42, 43, 44, 45, 46, o cara passa mal e está trabalhando. Por quê? Porque ele sabe que ele tem que pegar aquele dinheiro e guardar. Quando vier o inverno, aquele que tem um emprego de trabalhar na construção, ele não vai achar serviço para trabalhar do lado de fora, vai trabalhar dentro da construção. Mas se ele não tiver um emprego que lhe garanta o serviço de fora e o de dentro, aquele que trabalha de dentro, e geralmente lá funciona assim, quem trabalha na parte de dentro tem sua profissão, bombeiro e tal, essas coisas, mas o que trabalha na parede lá fora, não faz geralmente cá dentro. É onde, irmãos, acontece da pessoa perder o emprego. Aí já era, aí não tinha o que comer, não tinha onde morar, e as igrejas iam socorrer. Então cai muito bem nesta parte que vai falar daquele que poupa, daquele que guarda, né? E ele vai ter o seu alimento, ao passo que aquele que não trabalha no verão, ele não vai ter. É aqui o verso 5, o que ajunta no verão, olha, é filho entendido,
mas o que dorme durante a colheita é filho que envergonha, vai passar falta, e vai mesmo. Então assim, nós podemos aplicar isso para a nossa vida, tipo assim, as coisas que você compra, você precisa, porque tem gente, irmãos, que compra sem precisar. Um dia numa pregação, numa palavra, uma pessoa depois abriu o coração e falou: pastor, eu compro coisa que não precisa, né? Eu aprendi muitas coisas, a vida ensina, e Deus é claro que fala conosco. Por exemplo, eu nunca gostei muito de calçado, nunca gostei muita roupa. Eu calculo o tanto que eu preciso, e quando eu tenho muita, eu começo a distribuir. Porque, irmão, se eu tenho 2 pés, qual necessidade, meu irmão, de ter 5, 10 pares de sapato? Mas eu sei que tem gente que tem nem 5 nem 10 não, irmão. Tem gente que tem 30, 40, 50. Aí a pessoa abriu o coração: ô pastor, tem esse problema. Eu gosto de usar uma calça até não dá mais, é quando ela rasga e tal. E olha que eu ganho muita roupa, a igreja me dá roupa, os irmãos me dão roupa, então eu estou sempre trocando. Por quê, irmãos? Porque ali a gente entende que existe às vezes um espírito na gente de comprar, né? Você olha um celular, você tem o seu celularzinho, está funcionando bem. Aí de repente sai um novo. Irmão, estou falando sério, tá, irmão? Se alguém faz isso, não sinta ofendido, mas é o texto que, é o Provérbios que pega a gente na reta sem dó. E quando fala do que poupa e o que gasta muito, é isso, é mais ou menos isso aplicando para nós. Aí sai um celular novo, eu tenho que comprar aquele celular. Para mim, por exemplo, celular é muito bom por causa de trabalho. Eu atendo os irmãos via WhatsApp lá onde eu moro, é uma beleza. Então eu preciso de um celular que tem WhatsApp e que me deixa ver vídeos, áudios, essas coisas. Para mim tá bom, e fazer minhas chamadinhas, ligações. Agora, e olha que eu uso ele também no serviço, né? Para a igreja não dá 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil numa câmera, me deram esse celular e eu uso ele é melhor do que câmera. Eu estava pensando em comprar para a igreja uns 2, 3 celulares, topo de linha, bom para vídeo, áudio, para a gente filmar. Está filmando ali, ó. E aí, tá vendo? Então eu preciso de um celularzinho básico que vai filmar. A bateria é boa, larga isso aí, ó. Eu filmo o dia inteiro e não acaba. Um celularzinho não é do melhor do mundo, não é o melhor do mundo, e é útil para eu fazer o meu trabalho. Agora, que os irmãos me dizem, de só porque saiu um outro topo de linha, eu tenho que pegar agora e comprar um outro. O carro, a moto, a casa, as roupas, tá, irmãos? Isso é vaidade, tá, irmãos? É vaidade. E sem contar que isso tudo vai ficar na terra. Assim, às vezes, a gente deixa de ser abençoado, de abençoar por isso. Depois vai seguir, vai falar do ímpio e do pervertido, do ódio e do amor. É tão bonito, irmãos, quando vai falar do ódio e do amor, e fala que o amor cobre todas as transgressões. Olha o que diz o 10, 12. O ódio incita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Todas, amor. Então é uma coisa necessária o amor. E quem escolhe o ódio não vai colher o fruto do amor, de forma alguma. Depois vai falar do entendido e do sem entendimento. Nos lábios do entendido acha-se sabedoria, mas a vara é para as costas dos que não têm entendimento. Então a gente vai traçando esses contrastes. E lembra do que eu falei, esse capítulo 10 e 11, principalmente o 10, vai falar assim: vidas contrastantes leva a destino contrastante. O que quer dizer? Se você escolher ser um filho, uma filha sábia, você vai ter um fim. Mas se você escolher ser um filho tolo, você vai ter outro fim. E não adianta pensar que esses caminhos vão cruzar lá na frente, que não vai. Escolheu ser sábio, colhe os frutos do sábio. Escolhe ser tolo, colhe os frutos do tolo, né? Então, basicamente, esse capítulo 10 afirma para nós que a sabedoria é muito mais valiosa do que riquezas. Verso 22, isso muito claro. Então, quando os homens correm atrás de riqueza, eu vejo muita gente correndo atrás de riqueza. Tem gente que tem uma vontade de ficar rico, tem gente que faz orações, faz campanha para ficar rico, e aqui está mostrando para nós que a sabedoria é mais valiosa do que ouro, do que prata. É inestimável o valor da sabedoria, e que a atitude correta perante a vida resulta em bênçãos. Então veja, sabedoria e atitude correta perante a vida vai gerar para nós bênçãos. Sabe, irmãos, eu tenho pensado muito nos filhos tolos, os filhos que não ouvem o conselho do pai, não ouvem o conselho da mãe. E como nós temos muitas crianças na igreja, eu tenho uma preocupação muito grande de orar por eles. Não sei se você ora, mas você deveria, porque nós vamos ver no meio desses meninos filhos que vão escolher ser sábios,
E nós vamos ver, infelizmente, filhos que vão escolher ser tolos, que não vão ouvir o pai, nem a mãe, nem o pastor, ninguém, e vai querer seguir um caminho que vai machucar, vai sofrer. Então eu oro muito por eles, eu tenho orado e peço você, ore por todas as nossas crianças, não olhe só pelo seu, pelo seu parente, seu filho, seu neto, ore por todos, porque nossos olhos vão ver isso. E eu olho para essas crianças, quando elas vêm, me dão um abraço, me cumprimentam, e vem aqui na frente para a gente orar, meu coração às vezes parte, porque isso é uma realidade. Eles vão fazer escolhas, que não vai adiantar pai nem mãe, eles vão fazer, e que Deus dê graça para elas, tá, irmãos? Que a atitude delas seja correta perante a vida, porque isso vai dar resultado de bênção. A pessoa sábia é uma fonte de bênção para as outras, enquanto que a pessoa que é tola, ela atrai para si destruição. Olha para você ver, destruição. O Tijonas Osito, que é daqui a muitos anos, desde o início da fundação, deve ter visto isso muito, Tijonas? Filho que foi sábio, eu estou aqui na minha cabeça, está vindo alguns agora. Filho que, irmãos, tinha tudo para dar errado. Filho que o pai e a mãe escolheram errado, mas o filho escolheu o caminho da sabedoria, ele foi sábio. Tem menino, irmãos, as irmãos vão lembrar, criança que nem pai nem mãe vinha para a igreja, eles vinham. Vocês estão lembrando de alguns, não estão? Eu estou lembrando, Deus me deu isso agora para lembrar. Então, por isso que eu digo, eu oro muito pelas nossas crianças, meu coração parte, porque eu sei que se o pai não investir, não orar, não der bom testemunho, não clamar. Outra coisa que eu estava pensando, o que faz o filho da gente, irmão, ser sábio ou tolo? Você sabia que não é nada nossas estratégias, é unicamente a graça e a misericórdia de Deus? Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Se Deus não levantar com mão de misericórdia, não adianta nada pai, não adianta nada mãe. O que a gente faz é puramente o clamor do pai. Eu acredito muito no clamor do pai e da mãe, mais do que o que a gente faz, porque a gente como pai às vezes erra. Acho que todo mundo que é pai e tem filho aí, que já é adolescente e é adulto, sabe? Quanta besteira a gente faz, irmãos, com nossos filhos. Eu pelo menos, eu oro direto e falo, Deus, muito obrigado. Se o Senhor tivesse feito o que eu quis fazer, misericórdia, onde essas meninas estavam? Então você vê, irmão, que o que vai fazer os nossos filhos serem sábios, não tolos, será a nossa medida de temor de Deus e clamor, de chorar diante de Deus, protege, guarda, livra, porque eles vão fazer suas escolhas. E aí, querido, guarda esse culto, guarda este dia, guarda esse culto, guarda esse dia e ora pelas nossas crianças, porque nós vamos ver isso amanhã, amém, queridos? Vamos ver, e meu desejo é que seja uma geração só de crianças que escolhe a sabedoria do pai, sabedoria da mãe, dos ensinos, porque não tem saída, irmãos. A pessoa que é sábia, ela é uma fonte de bênção para as outras pessoas, mas a pessoa que escolhe a tolice, ela atrai muita destruição para ela e para quem está ao redor. Quantas mães e quantos pais sabem disso que está escrito ali, enquanto a pessoa tola atrai destruição. Quantas mães e quantos pais sofrem porque os seus filhos escolheram o caminho ruim, o caminho da tolice. E quem sofre? Será que é só os filhos que sofrem? Não. Na verdade, talvez eles não sofrem nada, irmão. Está ali, está vendo? Enquanto a pessoa tola atrai destruição, destrói o pai, destrói a mãe, destrói a família. A pessoa está lá no mundo, escravizada pelo inimigo, está destruindo, machucando, arrebentando. Por quê? Porque está escrito ali, ela atrai destruição. Já a criança sábia, o filho que escolhe a sabedoria, ele vai atrair muitas bênçãos para ele e para a família. Que coisa boa, a mãe poder deitar e saber, minha filhinha está deitada, está dormindo, Que bom o pai deitar, meu filho está deitado, está dormindo. Já o capítulo 11, irmãos, ele vai exortar a gente a buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, e esse capítulo 11 vai afirmar que aqueles que são sábios são uma bênção, até mesmo para a sua comunidade. Aqui nós vamos ver pelo menos 2 versículos, que vai falar assim, pela bênção dos retos se exalta a cidade, capítulo 11, versículo 11. Às vezes a gente pensa que orar na quarta-feira pelas autoridades é bobeira. Pastor, não adianta orar não, porque esse povo é incrédulo. Irmão, não está aqui, olha, pela bênção dos retos se exalta a cidade. Aí não é minha casa não, nem a sua. Eu falei domingo para a gente parar de pensar pequeno e começar a pensar maior. Às vezes você se fecha no seu ciclo, ora pela sua bênção financeira, ora pela sua saúde, ora pelos seus filhos, pela sua mulher e seu esposo, mas esquece, irmãos, que existe mais gente por aí, que a gente até depende deles. Então eu não posso orar só por mim, eu tenho que desejar que a igreja seja abençoada,
Ontem, quando o irmão Elton testemunhou da bênção na vida dele, gente, eu fiquei muito feliz. É ele e a família que vai ser abençoado. Mas eu também sou abençoado, quando eu vi que ele vai conseguir a promoção, porque ele caminhou dentro da lei, mas a lei disse que não podia, ele entrou na justiça e Deus deu a bênção. Está entendendo, irmãos? Então a gente precisa começar a pensar assim. Então quando a gente ora pelo governo, está dizendo que pela bênção dos retos se exalta a cidade. Se a gente clamar, pedir pelos governadores, presidente, todo mundo que tem autoridade, para essas pessoas serem abençoadas, a cidade vai ser exaltada. Amém, queridos? A comunidade vai ser exaltada. Mas está dizendo aqui, mas pela boca dos ímpios a cidade é destruída. E quanto ímpio, irmão, está descendo o pau no Brasil. Então é onde a gente tem que clamar a Deus. Falou, Deus, me dá sabedoria. Que isso? Que isso? É porque a gente acaba destruindo uma nação com a nossa boca e com a nossa atitude. Quem não foi, porque o povo pediu para não ir, só para derrubar o presidente que está agora, como se isso fosse derrubar alguma coisa, né, irmão? A única coisa diferente é que o outro pode ter sido mais cheio e esse é menos. Mais nada. Mas você que andou nessa, caiu legal. Porque nós não estamos em questão de política, nós estamos de uma data comemorativa. Uma data feliz, uma data alegre, que é para comemorar. Mas a boca do ímpio, irmãos, ela destrói a cidade. A boca do sábio, ela é exaltada. E o capítulo 11 também vai enfatizar a importância da justiça, da honestidade, da generosidade, da sabedoria e das palavras sábias. E também apresenta o contraste entre os que seguem esses princípios e são abençoados e os que se desviam deles e vão sofrer só consequência negativa. Então quem segue essa lista lá, justiça, honestidade, generosidade, sabedoria, palavra sábia, essa pessoa ela vai ser abençoada. Mas os que escolhem o contrário e vão se desviar disso, eles vão sofrer as consequências de tudo aquilo que é mal, daquilo tudo que é negativo. Eu não sou muito a favor de a gente acreditar em pensamento positivo e negativo. Você já ouviu isso, né? Palavras positivas e negativas e tal. Mas a verdade da palavra mostra para nós é que a pessoa que escolhe desobedecer os princípios de Deus, ela vai sofrer consequências negativas. E não adianta a palavra positiva. Se eu escolho o caminho errado, não adianta eu ficar falando, irmãos, positivo, vai dar certo, Deus vai me prosperar, a cura chegou, a minha bênção chegou. Não adianta se você escolher o caminho oposto. Você precisa escolher o caminho correto e todas essas coisas acontecerão. É o que diz Deuteronômio 28. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, prestar atenção, guardar todos os seus estatutos e mandamentos, lá fala assim, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Mas, se você não ouvir, ao contraste, se você não ouvir atentamente a voz de Deus e não seguir os seus mandamentos, todas essas maldições virão sobre ti e te seguirão. Não adianta você escolher o caminho errado e declarar bênção e coisa positiva, vai dar tudo errado lá na frente. Tem que escolher o caminho certo, viver de acordo com o caminho que Deus escolheu e você vai ser ricamente abençoado. Amém, queridos? Coisa boa, né? Vamos concluir então para a gente ir embora para casa. Esses 2 capítulos oferecem orientações atemporais. O que quer dizer atemporais? Que não são para aquela época. E nem é só para agora, é para sempre, passado, presente e futuro. Daqui a muitos anos, essas pessoas pegarem esses ensinamentos, essas orientações, são para eles. Então não tem tempo, não é para o passado e nem para agora, é para sempre. Então esses 2 capítulos oferecem orientações atemporais para vivermos vidas virtuosas, sábias e generosas. E as suas mensagens continuam a ser relevantes e inspiradoras, desafiando-nos a agir com sabedoria. Está vendo? Agir. Não é só ouvir isso aqui, ir para casa, opa, que palavra boa. Não, ela nos desafia a agir com sabedoria, com honestidade, com bondade, nesse mundo que a gente vive hoje. Não é só para aquela época. Quem pensa que isso foi bom para eles, não é bom para nós, está enganado. É para hoje, sempre será. São princípios de Deus. Amém, querido? Porque essa sabedoria aqui não é sabedoria humana, ela é a sabedoria de Deus, por isso que ela dá essas orientações, tá bom? Você já viu aquela frase assim, ou pelo menos aqui ditada, bom filho, bom esposo, boa filha, boa esposa? Já ouviu? Eu já ouvi, já ouvi demais. Como é que o filho trata seu pai e sua mãe? É o jeito que ele vai te tratar, do jeito que a menina trata a mãe, trata a família, é o jeito que ela vai te tratar. Por isso, irmãos,
caminho que a gente escolhe vai gerar consequências e frutos na nossa vida. E não adianta tentar mudar isso que não funciona assim. Então, pensamento positivo, eu esqueci a palavra agora, você recomeçar uma maneira de pensar, não vai resolver em nada. O que resolve é a gente mudar o comportamento. Eu desobedeci a minha mãe, então eu vou passar a obedecer, né? Eu fazia isso, fazia aquilo, então agora eu vou mudar, eu vou ser submisso, vou ser obediente, eu vou seguir a sabedoria. Se a palavra de Deus diz tudo isso aqui, você ouviu, você viu, leu, ouviu, então vamos colocar em prática. Aí você muda, você recomeça, a vida funciona assim, a vida espiritual também. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.